Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo ele será dedicado àqueles que estão começando o aprendizado de banco de dados, principalmente para quem quer futuramente exercer a carreira de DBA, ou Database Administration, o administrador de bases de dados. Nós vamos aqui passar algumas informações sobre banco de dados e vamos executar alguns comandos, os principais comandos mais utilizados, né? Vai ser muito legal para quem quer iniciar na carreira de back-end. Vou mostrar uma apresentação que eu fiz. Essa apresentação aqui, vou deixar na descrição do vídeo aqui, um caminho para vocês fazerem download dela. E depois a gente vai colocar a mão na prática. Então, SQL ou SQL, a linguagem dos bancos de dados. A linguagem SQL, Standard Query Language, em português, linguagem de consulta estruturada, é usada para executar comandos em bancos de dados relacionais, ou seja, bancos de dados baseados em tabelas e seus relacionamentos. A linguagem SQL, ela possui 4 divisões. A DML, que é a Data Manipulation Language, que são os comandos que alteram informações nas tabelas, seja para inserir ou excluir dados. Como exemplo, select, delete, insert. Nós vamos utilizar esses comandos aqui, tá? Nesse vídeo. DDL, Data Definition Language, são comandos que modificam o banco de dados. Exemplo, drop, que apaga algum objeto, e create, permite a criação de novos objetos. DCL, Data Control Language, é o grupo responsável pelas permissões, restrições ou bloqueios. Exemplo, grant, nós também temos o revoke. São comandos assim para permissão de usuários em determinado banco de dados. E DTL, Language, é uma linguagem de transição de dados. Vou falar em português, já coloquei em português aqui. É responsável por salvar as alterações feitas pelos usuários. Exemplo, um commit. A maior parte dos comandos aqui para serem executados em shakedown commit. Tá? Então a gente vai usar o DTL toda hora. Né? Aqui alguns principais sistemas gerenciadores de bancos de dados existentes no mercado. IBM DB2, o MySQL, SQL Server, o Oracle Database, PostgreSQL, né? Chamamos ele de Postgres, né, para os íntimos, né? E o SQLite. O SQLite é um banco de dados feito em C, muito utilizado em dispositivos mobile, né? Um dos mais utilizados no mundo. Todos esses aqui são os mais utilizados, inclusive nas faculdades. O MySQL e o Postgres são os mais utilizados, né? Aqui, nesse vídeo, nós vamos utilizar o SQL Server. Tá? Aqui os links para fazer download do SQL Server, aqui na versão Community, que é Express. Né? SQLite aqui, eu deixei o SQLite Studio, que ele já instala o banco de dados e já o gerenciador, que eu acho muito legal, o gerenciador gráfico. O Oracle DB, o MySQL. Tem também o MariaDB, que é um fork do MySQL, o IBM DB2 e o Postgres. Né? Ok. Eu vou mostrar agora uma tabela, uma planilha, né? Nós vamos traduzir essa tabela que está nessa planilha em uma tabela num banco de dados. Tá? Ok. Digamos que seu chefe falou assim, eu tenho essa planilha aqui, eu quero que você passe para ela no banco de dados. Então, você vai ter que fazer isso. Então, vamos lá. No caso, nós vamos trabalhar com SQL Server. Então, nós vamos clicar aqui no Microsoft SQL Management Studio. Rogério, como faz para instalar o SQL Server? Gente, é muito simples. Tá? Eu tenho vários vídeos que mostram como instalar.
mas basicamente vocês vão digitar aqui Microsoft SQL Server. Eu não vou instalar porque tem vários vídeos que mostram como instalar isso, tá? Vocês vão clicar aqui, já aparece o primeiro aqui. Vocês vão descer e vocês vão colocar aqui, ó, Express. É aqui, ó. Vão clicar em Download e ele vai instalar o Express. Aí, isso aqui é só, vou apagar ele aqui, que eu já tenho ele já. Só clicar e dar OK. Tudo que aparecer, ele vai instalar o SQL Server. Só que ele vai funcionar só em forma de terminal. Para trabalhar com forma gráfica, como nós vamos fazer aqui, vocês vão descer aqui a tela. Vocês vão fazer download aqui, ó, do SQL Server Management Studio. Cliquem aqui. E aqui vocês vão fazer download. Ambas as instalações demoram um pouco, tá? Então, tem que ter bastante paciência. Então, vamos voltar aqui no SQL Server. Quem acaba de instalá-lo, ele vai instalar a partir da autenticação do Windows, dessa forma. Vocês vão conseguir se logar normalmente. Ou então, através do usuário SQL Server. Aí vocês têm que configurar o usuário. Eu vou deixar um link no vídeo que eu ensino como configurar o usuário no SQL Server, tá? Aqui no objetivo. Eu vou acessar como vocês acessariam, com a autenticação do Windows. Em conectar. Pronto, conectado a nossa instância de banco de dados. Essa aqui. Tá? Ok. E como que eu crio um banco de dados? A gente pode fazer de uma forma ou visual, né? Novo banco de dados. Porém, aqui a gente vai entrar na linguagem SQL, que é o objetivo. Então, nós vamos digitar tudo aqui. Tudo nós vamos digitar, usando a linguagem SQL. Não vamos utilizar os recursos gráficos. O objetivo não era esse. Tá? Então, aqui nós vamos utilizar o conjunto de comandos do tipo DDL, né? Que é para criar, alterar ou excluir as tabelas e bancos de dados. Então, vamos lá. Primeiro comando. Create database. Eu vou criar aqui um banco de dados. Eu vou dar o nome de... Qual que é a nossa tabela? Essa nossa tabela é da tabela de amigos, né? Eu vou colocar agenda. Meu banco de dados se chamará agenda. Ponto e vírgula no final do comando, né? Sempre. Selecione e aqui clique em executar. Ele vai dar esse nome, comando concluído com êxito. Perfeito. Então criamos nosso banco de dados. Vocês virem aqui no pesquisador de objetos, cliquem no sinal de maisinho onde está escrito banco de dados. Vão aparecer os bancos de dados que eu já tinha. Aqui é o agenda. Nós acabamos de criar. E agora eu preciso dar um comando que é para informar o SQL Server que eu quero trabalhar com um banco de dados específico, que é o agenda. Então, eu digito use agenda. Vou selecionar aqui, executar, comando concluído com êxito. Ele aparece até um sinalzinho verde aqui, ó, consulta realizada com sucesso. Ok. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Perfeito, então eu criei aqui o banco de dados. Rogério, e se eu quiser excluir o banco de dados? Muito simples. DOP. No caso, o banco de dados é o agenda. DOP database agenda. Esse aqui é o comando que vai fazer com que o banco de dados seja excluído. Vamos ver? Tem que tomar muito cuidado com o DOP, mas muito cuidado. Tem gente que às vezes quer excluir uma tabela e exclui o banco. Isso aqui é o terror quando alguém faz isso, ó, sem querer. Tá? Ele está em uso, tá vendo? Como ele está em uso, eu não consigo excluir ele. Tá? Vou colocar aqui use funcionários, que é um outro banco que eu tenho aqui, por exemplo. Selecionar, ok.
Perfeito. Então agora eu estou usando funcionários. Então eu venho aqui, dou drop, database e agenda. Vou dar um refresh aqui nos bancos de dados. Faz assim. Dá um refresh aqui. A agenda sumiu. Né? Então esse é o drop, né? Se eu quisesse excluir uma tabela, drop table e o nome da tabela. Ok? Então vamos criar novamente aqui a nossa tabela. Vou selecionar, create database agenda, use agenda. Vamos só dar um refresh aqui só para vocês verem a agenda aqui de novo. Tá bom. Ok. Esses são os principais comandos do tipo DDL, que eles alteram a estrutura, tá? Em um banco de dados. Vamos criar também... não, claro. Tem o create também, mais importante. Não terminei de trabalhar com os DDLs ainda. Nós vamos utilizar o create. Create table amigos, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Então aqui nós vamos colocar aqui uma tabela de banco de dados é formada por linhas e colunas. Nas colunas, nós colocamos o que nós chamamos de campos ou atributos. Né? E nas linhas são os registros. Né? Então vamos colocar aqui as colunas. A primeira coluna geralmente tem um nome incluído ID ou ID, que é de identificação. Tá? Vamos colocar aqui ID amigos, por exemplo. Tá? O tipo, tá, de dado ele vai ser numérico, então eu vou colocar integer. Vai ser um numérico do tipo inteiro. E eu quero que o ID amigos, as informações sejam inseridas automaticamente, os números então, né, que é integer, os números que serão automaticamente a partir de que novos registros sejam incluídos no banco de dados. Então, aqui no SQL Server a gente usa o comando identity. E aí ele vai incluir os números em ordem crescente, que é o padrão, tá? Automaticamente. E essa coluna ID amigos, ela vai ser do tipo, ela vai receber o que nós chamamos de chave primária. Então, primary key. Ela vai receber uma chave primária, então que através dessa coluna eu vou conseguir designar os registros que foram gravados, um grupo de registros que foram salvos. Tá? E para isso que serve a primary key. Agora eu vou colocar os outros dados que nós temos lá na nossa tabela. Nome, celular e gênero. Então vamos lá. Nome, ele vai receber vários caracteres, né, que são várias letras, né? Então nós chamamos de varchar. É um conjunto de caracteres, chama-se string. Nós vamos receber até 50 caracteres aqui para nós. O celular, geralmente vão colocar os números, mas às vezes a pessoa vai incluir aqui no banco de dados os tracinhos. Então eu não posso colocar integer. Eu vou colocar então varchar para até 24 registros. Sempre vírgula no final. Não esqueça de colocar vírgula no final aqui de cada um dos registros, né? Cada uma das linhas, né? A gente vai colocando aqui. E nós vamos colocar o gênero. Gênero, para gênero, vai ser masculino ou feminino, né? Ou a pessoa pode colocar id indeterminado. Então eu vou colocar aqui um char para até 2 caracteres. Aqui no caso, quando nós chegamos na última linha da tabela, não precisamos colocar mais vírgula, tá? A gente só colocamos até a penúltima. Na última a gente não coloca. Perfeito.
Vou selecionar aqui a nossa tabela e vou clicar em executar. Pronto. Deu certo. Vamos abrir aqui o agenda, selecionando no maisinho. Aqui em tabelas, vou clicar no maisinho novamente. Está aqui. dbo.amigos. É padrão do SQL Server, ele sempre coloca esse DBO na frente do nome das tabelas, mas a gente só vai colocar, na hora de manipular aqui a tabela, a gente só vai colocar o amigos, o DBO ponto a gente não coloca, tá? A título de curiosidade. Ah, ok, Rogério. Então, foi criada a tabela, criamos o banco de dados, criamos a tabela. Na tabela nós inserimos todas as colunas que a gente vai querer utilizar. Tá? Velho, se eu quisesse alterar um dado na tabela, ou incluir alguma informação, eu não vou colocar nenhum dado aqui, tá? Mas se eu quisesse incluir, eu utilizaria o comando alterTable. Também faz parte dos comandos DDL, que alteram a estrutura da tabela. AlterTable, por exemplo, AlterTable amigos, quero que altera a tabela amigos para adicionar um campo novo. Digamos que eu vou colocar um campo e-mail, por exemplo. E-mail. E esse campo e-mail ele vai ser do tipo varchar para até 30 registros. Pronto. Dessa forma, eu consigo incluir o e-mail, que seria uma informação nova, uma coluna nova aqui nessa tabela. Eu não vou querer fazer isso, tá? Porque senão eu não estaria respeitando a regra aqui que foi me passada, que era para criar somente essas 3 colunas aqui nessa tabela. Mas fica a título de conhecimento como faz para incluir mais elementos. Tá bom. Então, esses são os principais comandos do DDL, né? Agora nós vamos trabalhar com os comandos DML, que são os mais utilizados, que é onde a gente inclui registros, a gente apaga registros, são os comandos para a gente trabalhar já com os registros. A gente não vai alterar a estrutura da tabela, e sim incluir ou não, a gente vai mexer com os registros dela. Só que por enquanto essa tabela não tem registro nenhum. Como que eu vejo isso? Clico em Select, tudo, ou seja, todas as colunas, from, amigos, que é a tabela, ponto e vírgula, vou clicar, selecionar, vou dar um executar. Apareceu aqui as colunas da tabela, porém não tem nada. Ok, esse é o Select. Vamos então incluir uns registros na tabela. Para a inclusão, a gente usa o comando insert into amigos, que é o nome da tabela, abre e fecha parênteses, values, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro eu coloco as colunas. No caso de colunas serão nome, celular e gênero. Já você não colocou o ID? Não, não precisa. Como eu inseri o comando identity aqui, então automaticamente os números são incluídos na tabela. Eu não preciso incluir. Se eu não tivesse colocado o identity aqui, aí eu teria de colocar aqui o ID amigos, né? Como eu não coloquei, como eu coloquei o identity, então eu não preciso dele. E aqui eu vou colocar os registros, tá? Os valores aqui para serão utilizados. Nesse caso, Roberta, Denis, Valéria e Isabel. Então vamos lá. Roberta, vírgula, Denis, vírgula. Quem era outra aqui? Valéria e Isabel.
Valéria, vírgula, Isabel. Agora aqui nós vamos colocar os telefones. 9, 6, 3 e 2, tá? 9, vírgula, só para facilitar, tá? Estou colocando dessa forma. Aqui, telefone 93, aqui é? Ah, tá, aqui é 6. Tanto faz, são dados fictícios. Vou colocar Isabel aqui. 2. E agora aqui os gêneros. M, F, F. Tá vendo que tá rachurado aqui ainda? Eu acabei de colocar as informações. F. Pronto. O próprio SQL Server mostra, ó, está faltando o dado aqui que você não colocou, né? Por exemplo, eu vou tirar o F aqui, ó. Ele vai mostrar aqui um erro, tá vendo ali, ó? Incorreto. Tá faltando alguma coisa. Então, F. Pronto. Porque eu defini aqui as colunas nome, celular e gênero. Nos valores, tem que ter os registros para o nome, celular e gênero. Tem que ter os valores. Ok. Vamos selecionar aqui. E vamos executar. 4 linhas afetadas. Perfeito. Então, vamos atualizar aqui. Vamos lá no Agenda. Vamos na tabela. Vamos ver as colunas aqui da tabela Amigos. Aqui, colunas. Olha lá, ID Amigos, nome, celular e gênero. Perfeito. Vamos ver agora. Vamos fazer um novo select. Select tudo from amigos. Ponto e vírgula. Vamos ver? Olha lá, as informações. Roberto, Denis, Valério, eu só errei aqui no celular aqui. Mas tudo bem. Digamos que faz de conta que estava assim a tabela e deu certo. Tá 9, celular, tá. Ah, Rogério, tem que colocar um registro. Tem mais uma pessoa aqui que entrou na empresa aqui. É o Miguel, por exemplo. Então vamos lá. Search into amigos. Nome, celular, gênero. Então entrou o Miguel. Miguel. O celular dele vai ser o 4. Fazer assim fica mais fácil. Vírgula. M de gênero. Vamos selecionar aqui. Uma linha afetada. Vamos selecionar aqui novamente. Select. Eu não preciso digitar de novo. É só selecionar o que está aqui em cima. Olha lá o Miguel. Ok. Vamos fazer mais um comando aqui agora. Nesse caso, eu quero alterar um dos registros. Digamos que mudou o telefone aqui do Denis. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos dar um comando chamado update, que é a atualização. Amigos. Set. Quando eu dou o comando set, eu defini qual é a coluna que será alterada. No caso, celular. E aí, where, que é onde.
o ID amigos, que é a chave primária, vai ser igual a 2, que eu quero mudar aqui, ó, 2, telefone do Denis. Tá? 2. Ah, tá, o celular, mas você vai mudar o que no celular? Né? Tem que colocar aqui o valor. Então, o telefone dele vai mudar para 8, por exemplo. 8, 5. Esse aqui vai ser o novo valor aqui do celular do Denis, tá? Aqui, registro 2, para isso que serve a chave primária, para a gente localizar aqui o registro que a gente quer alterar. No caso, atualizar. Executar. Deu certo. Vamos selecionar aqui novamente. Tá lá, telefone aqui do Denis, né? Nós alteramos. Tá? Rogério, se eu quiser fazer um select para que apareça somente uma pessoa, por exemplo, a Valéria. Select tudo, from amigos, onde ID é igual a Valéria é o 3. ID igual a 3. É assim que a gente usa ID amigos. Aqui. ID amigos. Vamos selecionar, executar, tá lá, só a Valéria. Legal. E se eu quiser deletar um registro? Tá? Então, eu quero deletar o Miguel. E Miguel, acabei de colocar você, já vou deletar você. Então, delete from amigos, onde o ID é igual a 5, que é o do Miguel. ID amigos, né? A chave primária. Executar, ok. Deu certo. Vamos selecionar aqui agora. Select tudo from amigos. O Miguel não pode aparecer. Vamos ver. Olha lá. Miguel foi excluído. Tem comandos também. Esses são os principais comandos que a gente utiliza aqui. Nós chamamos de DML. São os comandos para selecionar os dados, para deletar. Tem também variações. Por exemplo, select tudo for amigos, onde gênero é igual a F, por exemplo. São as variações do comando. Né? Vou selecionar aqui, executar, tá lá. Todas que têm gênero F. E se eu quero todos que têm, por exemplo, gênero M? Vou selecionar aqui, executar, tá lá. E assim, são as variações dos comandos. Né? Os comandos principais são esses, eles têm várias variações. Tanto que a gente pode utilizar também para cálculos, né? Como para unir tabelas diferentes, né? Utilizando os joins, aí, mas já é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Né? Para quem está começando o banco de dados, esse vídeo é um bom começo. Tá? Mas para vocês terem contato aos principais comandos. Rogério, mas tem um comando também aí que é para permissões de acesso ao banco de dados. Sim, aí, por exemplo, banco de dados maiores, sistemas de gerenciamento com vários usuários. Então, nós temos os comandos, nós chamamos de DCL. São comandos para definir permissões dos objetos do banco de dados. Né? São os comandos, por exemplo, grant, que é para dar uma permissão ao usuário, por exemplo, que esse usuário possa utilizar o comando select on na tabela amigos, né, que seriam on amigos, from aí o usuário 1, por exemplo. Né? Então, esse usuário vai ter o acesso. E se eu quero revogar o acesso? Tá? Então, você vai em revoke. Revoke. Select on amigos para o usuário. Então, eu vou revogar o select. Ele não vai poder mais usar o select. Ou deny também, que tem a mesma função. Tá? Também não vou deixar o usuário utilizar o banco de dados. São os principais comandos chamados DCL, que é para permissões de acesso, tá, ao banco de dados.
terminamos por aqui, tá? Foi só um primeiro contato para quem está começando, então, só para reforçar o conhecimento de quem está começando a trabalhar com o banco de dados. No caso aqui, o SQL Server. Eu vou fazer um novo vídeo, aí nesse vídeo a gente vamos trabalhar com uma tabela totalmente desestruturada, né? E a gente vai utilizar as formas normais para organizar as informações no banco de dados. Um conhecimento um pouco mais avançado a gente já vai trabalhar. Tá? Mas para quem está começando, esse primeiro vídeo aqui já ajuda bastante. Tá? Muito obrigado para quem esteve aqui. Tá? Se vocês acharam um pouco difícil, volta o vídeo, assista novamente. Tá? Sem problema. Eu também tive muita dificuldade quando comecei. Eu comecei a estudar informática depois dos 40. Antes eu era só usuário, né? Então eu passei a ser de usuário a programador, né? Então a gente também patina um pouco no começo, não é difícil, né? Mas não desistam. O começo é difícil, depois vai ficar um pouco mais difícil. Brincadeira. Depois vai ficando um pouco mais fácil, mas a gente sempre quer aprofundar no conhecimento, né? Então, aqui foi um primeiro contato a banco de dados relacionais, tá? Os bancos de dados relacionais, até um apêndice aqui, fazer para vocês. As colunas aqui, eu disse que elas podem chamar também campos e atributos. Isso aí a gente já está falando de orientação a objetos, linguagem de programação orientada a objetos. Lá na programação, lá que vai usar o banco de dados, se eu estiver utilizando as colunas do banco de dados para representar um objeto, aí nós chamamos de atributos. Se as colunas serão utilizadas para representar um objeto, mas ela terá simplesmente como uma funcionalidade, por exemplo, produtos, né? Então nós chamamos de campos, tá? Então aí eu não estou designando as características de um objeto, como seria o atributo. Eu simplesmente estou dando campos, né, que irão formar um determinado objeto, que é um produto, né? Então, o atributo e ao campo. Ambos referem-se a colunas. Depende de como será utilizado lá na linguagem de programação. Tá? De novo, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.